Oi, meus queridos do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá continuar nossa aula de antigas civilizações do Oriente, tá? Então, a gente hoje vai falar sobre a região da Palestina, que ficava no vale do Rio Jordão e ia até a costa do mar Mediterrâneo, tá bom? O local que ficava perto do Rio Jordão era o local mais fértil e próprio para a agricultura, tá bom? Como a gente vai ver também no Nilo, né? Vai ter os locais que são perto de rios, a gente vai ver que eles são férteis, tá bom? Então, ajuda na criação de novas civilizações, novas cidades, tá bom? Então, muito bem. Aí, meus queridos, eu quero que vocês saibam de uma coisa. A gente vai falar hoje principalmente sobre os fenícios e os hebreus, tá? A gente, começando pelos hebreus, a gente vai ver que a origem deles é muito relacionada à questão religiosa, tá bom? Eles vão ser monoteístas, ou seja, de um único Deus, e vai ter como o seu patriarca, o primeiro, né, Abraão. Abraão, ele falou que teve uma revelação de Deus em que ele precisava sair da cidade de Ur, que é onde ele ficava, e foi até a cidade de Canaã, certo? Nisso, houve os primeiros e os principais patriarcas, né? Primeiro Abraão, depois a gente vai ter o Isaac e depois o Jacó, que é filho de Isaac, tá bom? O Jacó, ele vai mudar o nome dele para Israel. Então, esse povo que seguia eles vai começar a ser chamado como israelitas, certo? Então, daí a gente já vê a origem da palavra, até do país, né? Israel, tá? Muito bem. Pensando nisso, os israelitas, eles, depois de um período grande de seca na região, eles tiveram que migrar e foram para um lugar onde quem dominava eram os ígneos. Esses ígneos, eles foram expulsos da região e aí os egípcios começaram a encarar eles como inimigos, tá? Em 1200 a.C., o Egito dominou esse pessoal e foi levar eles como escravos para trabalhar lá no Egito, tá bom? Depois deles terem sido dominados pelos egípcios, né, em 1250 a.C., eles foram liderados por Moisés, que tirou eles daquele local, tá? E essa passagem, né, de sair dali e chegar novamente, eles voltaram para a Palestina, na região de Canaã, isso foi chamado de Êxodo, certo? Então, meus queridos, Moisés levou esse pessoal do Egito até Canaã. Chegando lá, eles lutaram contra os cananeus e contra os filisteus, tá? E aí dividiu essa terra em 12, tá? Então ficou as 12 tribos de Israel, certo? Com isso, meus queridos, com o passar do tempo, na época que tinha algum conflito, guerra e tudo mais, eles elegiam juízes. Esses juízes eram que auxiliavam a população para que ajudasse, né, na proteção daquela tribo e tudo mais, porque eles não tinham exatamente um exército formado na questão, tá bom? Além disso, eles eram vistos como alguém enviado de Deus para proteger aquele pessoal, tá? Aí, meus queridos, podem fazer o exercício da página 80 e 81. São só duas questõezinhas bem básicas para vocês responderem, tá bom? Um beijo e tchau, tchau.